Na natureza, força não é luxo, é sobreviver. E poucos encarnam essa verdade como o urso cinzento e o Kodiak. Massivos e temíveis, estes titãs estão entre os predadores terrestres mais poderosos da atualidade. O urso cinzento, icônico, agressivo e experiente nas montanhas e florestas da América do Norte. O urso de Kodiak, mais pesado e isolado, moldado pelo vento e terreno das ilhas remotas do Alasca. Compartilham ancestral e estrutura, mas não a mesma história. O que acontece quando a natureza cria duas feras e pergunta qual é a mais forte? E se esses dois colossos se encontrassem não como parentes, mas como rivais? Isto não é fantasia. É uma questão de biologia, geografia e comportamento. E para entender quem venceria numa luta, temos que ir além do peso e músculos. Precisamos analisar como eles vivem, como lutam e o que os leva a dominar seus ambientes. Então, vamos à selva e ver o que acontece quando o urso cinzento e o urso de Kodiak se enfrentam. São da mesma espécie? As origens. À primeira vista, o urso cinzento e o urso de Kodiak são o mesmo pesadelo. Pelo castanho desgrenhado, músculos definidos, garras em adaga e postura imponente, superior a um homem adulto. Não surpreende que muitos pensem serem só nomes diferentes para o mesmo animal. Ambos pertencem ao Ursus arctos, o urso pardo, e tecnicamente estão certos. Ursos de Kodiak são uma subespécie dele. O seu nome oficial é Ursus arctos middendorfi. Já os ursos cinzentos são Ursus arctos horribilis. Esse nome científico soa dramático, horribilis, mas é bem adequado. Ursos cinzentos são agressivos, teimosos e dispostos a lutar quando outros fugiriam. Eles ganharam esse nome pelo comportamento, não pelo tamanho. Mas a distinção vai além do código genético. É uma história de isolamento. Há milênios, na última era do gelo, ursos pardos gigantes viviam pelo norte do mundo. Com o degelo das geleiras e a subida do nível do mar, alguns ursos ficaram presos no arquipélago de Kodiak, ao sul do Alasca. Separados do continente pela água e tempo, esses ursos das ilhas evoluíram por um caminho diferente. Sem predadores naturais e com uma abundante oferta de salmão e vegetação, os ursos de Kodiak cresceram muito. Seus corpos adaptaram-se à abundância, não à escassez. Ao contrário dos ursos cinzentos que enfrentam invernos rigorosos e pouca comida, os Kodiaks puderam ganhar tamanho e força. É por isso que hoje os ursos de Kodiak são a maior subespécie de urso pardo, rivalizando com o urso polar em peso e volume. Machos adultos podem passar dos 635 quilos, às vezes até dos 680. Em contraste, um grande urso cinzento macho pesa entre 270 e 385 quilos, embora alguns possam ser maiores. E ao perguntar quem venceria, não estamos comparando apenas primos. Comparamos os caminhos de isolamento e sobrevivência, abundância e dificuldade, resultados evolutivos forjados por terras, pressões e regras diferentes. Como é que eles são? Em tamanho, poucos animais terrestres rivalizam com estes dois ursos, mas nem todo o volume é igual. O urso de Kodiak é o peso pesado da natureza. Machos podem ter 3 metros e pesar entre 544 e 680 quilos no auge. Sua massa impressionante resulta de alimento farto e isolamento genético. Com ombros que parecem pequenas pedras e patas do tamanho de pratos, lembram criaturas de mitos antigos, lentos talvez, mas repletos de poder armazenado. O urso cinzento é mais compacto, mas não confunda isso com fraqueza. Com até 2,4 metros e 272 a 408 quilos, ursos cinzentos são ágeis, agressivos e explosivos. Sua corcova de músculo denso entre os ombros é uma pista de seu poder ao cavar, golpear e atacar. Ursos de Kodiak são como tanques. Ursos cinzentos são carros blindados, menores, feitos para movimento e explosões de velocidade ferozes. Um é um brigão, o outro um lutador, ambos letais. Onde eles vivem? Os lares desses dois titãs não poderiam ser mais diferentes, e ainda assim cada paisagem os moldou no que são hoje. Ursos de Kodiak vivem em um reino intocado, o arquipélago de Kodiak, um grupo de ilhas nebulosas na costa sul do Alasca.
Isolados por cerca de 12 mil anos, esses ursos evoluíram sem muitos rivais ou ameaças. Cercado por águas geladas, penhascos imponentes e florestas que gotejam chuva, seu território é rico em salmão, frutas e vegetais da estação. É uma terra abundante onde o maior desafio é engordar para sobreviver ao inverno brutal, e os ursos de Kodiak o fazem com maestria. Agora vamos ao continente, ao domínio do urso cinzento, um campo de batalha bem mais imprevisível. Das montanhas rochosas às florestas de Wyoming, ursos cinzentos perambulam por vastos territórios perigosos. A comida é menos confiável, os invernos são cruéis e a competição é intensa. Seu mundo é de tensão e cálculo, onde sobreviver significa estar alerta, atacar rápido e manter-se firme. O que eles comem? À primeira vista, ursos cinzentos e de Kodiak parecem carnívoros imparáveis, mas a verdade é mais fascinante. Ambos são onívoros, e a força deles está na adaptabilidade. Ursos cinzentos percorrem vastos territórios comendo raízes, frutas, insetos, mamíferos pequenos e, com sorte, alces filhotes. Mas sua maior habilidade? Pesca. Em corridas de salmão, ursos cinzentos acampam em rios, pegam peixes com precisão e acumulam gordura antes do inverno. Já os ursos de Kodiak têm acesso aos buffets de frutos do mar mais ricos da Terra. Seu habitat insular oferece salmão e se banqueteiam quando a estação é favorável. Um urso de Kodiak pode comer dezenas de peixes por dia, consumindo mais de 20 mil calorias para a hibernação. Comem frutas, grama ou carcaças, se for preciso. Mas, seja em terra ou em ilhas, ambos sobrevivem sabendo o que e quando comer. Sua dieta não é só combustível, é um mapa de inteligência e dominância. Como agem na natureza? Para entender o que move esses ursos, olhe além do tamanho e para seu modo de vida. Os ursos de Kodiak, apesar do tamanho, são tolerantes entre si. Nos riachos com muito salmão da ilha de Kodiak, é comum ver ursos enormes se alimentando juntos. Aprenderam a partilhar não por gentileza, mas porque o ambiente o permite. Conflito é energia, e comida abundante dispensa gasto. Ursos cinzentos não têm esse luxo. Seu mundo é mais duro, recursos escassos, então eles lutam muito e sempre. Ursos cinzentos são territoriais, rápidos em desafiar e imprevisíveis. Essa instabilidade não é um defeito. Instinto de sobrevivência apurado, onde cada refeição é conquistada. Ursos de Kodiak contêm-se, ursos cinzentos mostram os dentes. Essa distinção revela algo mais profundo. Kodiaks evoluíram num paraíso, onde conservar energia é vital. Os ursos cinzentos, formados pela luta e escassez, enfrentaram outros e a própria terra. Seus temperamentos refletem essa realidade. Ao imaginar um confronto entre esses gigantes, não é só a massa que importa, mas a mentalidade. Quem venceria? É a questão que domina toda a comparação, sussurrada em fóruns, debatida em documentários e gravada na imaginação de quem venera o poder bruto e primordial. E se um urso cinzento enfrentasse um urso de Kodiak? À primeira vista parece uma disputa de tamanho. Os ursos de Kodiak são, sem dúvida, maiores. Machos adultos podem atingir 680 quilos, com os maiores espécimes perto de 770 quilos. Em pé, chegam a 3 metros. Seu volume é intimidante, suas garras longas e curvas, seus antebraços do tamanho do tronco de um homem. Numa briga física, eles têm massa muscular e gordura para o inverno, e corridas de salmão. Mas o urso cinzento não é fraco. Em média, é menor, pesando entre 270 e 410 quilos. Mas o que falta em tamanho compensa em algo menos palpável: agressividade. Ursos cinzentos são sobreviventes forjados em condições duras, comida escassa, muitos predadores, perigo constante. Não lutam só por domínio, lutam porque a vida deles depende disso. Sua musculatura é mais definida, reflexos aguçados pela ameaça. O seu território é selvagem e disputado, não isolado e abundante. São conhecidos por investidas explosivas, golpes rápidos e recusa em recuar, mesmo em desvantagem. Então, em um confronto hipotético em território neutro, o que acontece? O tamanho do urso de Kodiak lhe daria grande vantagem.
Um golpe daquela pata enorme pode quebrar ossos. Seu enorme peso bastaria para imobilizar um rival, mas o urso cinzento traria uma fúria diferente, implacável, reações mais rápidas e uma combatividade que não se esvai. O comportamento também é crucial. Kodiaks, embora dominantes, não são desafiados. Os ursos cinzentos defendem presas, lutam contra lobos e enfrentam outros ursos. Sua mente e instintos são mais aptos para a batalha. Se eles se encarassem, cercassem e lutassem, não seria justo. Haveria sangue. Haveria rugidos na floresta, e a decisão não dependeria só do tamanho. Dependeria de resistência, força de vontade e timing. Quem ganha? Se o urso de Kodiak acertar o primeiro golpe, a luta pode acabar rápido. Mas se o urso cinzento resistir, superando a força com técnica e garra, a maré pode virar. Especialistas sugerem que, na maioria dos cenários, o urso de Kodiak venceria por dominância física, mas não sem uma disputa brutal. Não seria um massacre unilateral. Seria um confronto de reis, uma batalha entre duas obras-primas da evolução. E o urso que mancasse para longe, ferido, sangrando, mas vivo, não só sobreviveria, mas se tornaria uma lenda. Porque na natureza, a vitória não é sobre quem é maior, é sobre quem se recusa a cair.